Olá, meus amigos. Em nosso resumo sobre os livros da Bíblia, estaremos falando sobre o livro de Deuteronômio. Eu sou o capelão Alexandre Costa em Os Livros da Bíblia. O livro de Deuteronômio contém as últimas palavras de Moisés aos filhos de Israel, antes de entrarem na terra de Canaã com Josué como líder. O título do livro significa Segunda Lei ou Repetição da Lei, pois em seus sermões finais, Moisés repetiu aos israelitas muitas leis e muitos mandamentos que faziam parte da sua aliança com o Senhor. Moisés também exortou os israelitas a lembrarem-se de guardar seu concerto quando lhes ensinou as consequências tanto da obediência quanto da desobediência às leis e os mandamentos do Senhor. À medida que estudarmos este livro de Deuteronômio, aprenderemos a importância de olhar para as experiências espirituais passadas e lembrar de guardar as leis, os concertos e os mandamentos do Senhor, para que tenhamos as mesmas promessas de posteridade e proteção da antiga Israel. Quem escreveu o livro de Deuteronômio? Moisés é o autor de Deuteronômio. No decorrer do livro, vemos que Moisés cumpriu seu papel divino de grande legislador de Israel. Moisés também foi o protótipo do Messias Jesus Cristo. O Senhor, teu Deus, te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvirás, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem naquilo que disseram. Do meio de seus irmãos lhes suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19. O capítulo final de Deuteronômio fala sobre a morte de Moisés. Contudo, outras escrituras esclarecem que Moisés não morreu, mas foi transladado. Moisés foi ao monte da transfiguração, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mateus capítulo 17, versículo 3 ao 4. E apareceu-lhe Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. De repente, tendo olhado ao redor, não viram mais ninguém consigo, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. Marcos capítulo 9, versículo 4 ao 9. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Lucas capítulo 9, verso 30. Com esse acontecimento ocorrido antes da ressurreição de Jesus, entendemos que Moisés era um ser transladado e não tinha morrido, como relata em Deuteronômio 34. A explicação da suposta morte de Moisés
e do subsequente elogio fúnebre, e nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Deuteronômio, capítulo 34, verso 10. Essa narrativa foi acrescentada após Moisés ter sido transladado. Quando e onde foi escrito o livro de Deuteronômio? Moisés proferiu os sermões registrados em Deuteronômio cerca de 40 anos após o Senhor ter tirado os israelitas do Egito. Quando Moisés deu esses sermões, ele e os filhos de Israel estavam acampados no lado leste do rio Jordão, bem ao lado da terra prometida. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto, na Arábia, defronte de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e de Zaabe. São 11 dias de viagem desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. No ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhes mandara por seu intermédio, depois que derrotou a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe. Moisés se pôs a explicar esta lei e disse, Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 ao 5. Há várias opiniões sobre quando o livro de Deuteronômio e outros livros de Moisés foram compilados. Quais são algumas características marcantes do livro de Deuteronômio? O livro de Deuteronômio contém os 3 últimos grandes sermões de Moisés aos filhos de Israel. O primeiro discurso, Deuteronômio capítulo 1 ao 4, é o introdutório. O segundo discurso, capítulo Deuteronômio 5 ao 26, consiste em suas partes do 5 ao 11, os 10 mandamentos e uma explicação prática deles, um código de leis que constitui o núcleo de todo o livro. O terceiro discurso, Deuteronômio capítulo 27 ao 30, e uma solene renovação do convênio entre Deus e Israel, e a declaração das bênçãos que a obediência proporciona e das maldições que acompanham a rebeldia. Esses sermões contêm as súplicas sinceras de Moisés aos israelitas para que se lembrassem do Senhor e vivessem suas leis na terra prometida. As instruções registradas em Deuteronômio foram suficientes e especificamente direcionadas à nova geração, cujos pais tinham morrido no deserto após a sua rebelião. Está lá em Números, capítulo 14, versículo 26 até o 33, e capítulo 26, do 63 ao 65. Uma das características mais notáveis do livro de Deuteronômio é a frequência com que é citada em outras escrituras. Dos 5 livros de Moisés, Deuteronômio é o mais citado pelos profetas do Velho Testamento. É também citado ou mencionado quase 100 vezes no Novo Testamento. Jesus usou versículos de Deuteronômio para livrar-se das tentações de Satanás. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. E Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Maçã. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois
teve fome. Chegando então, o tentador disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. E para explicar qual era o maior de todos os mandamentos da lei, Deuteronômio capítulo 6, verso 5: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Mateus capítulo 22, verso 36 ao 38. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. Fases deste livro. Em Deuteronômio capítulo 1 ao 4, Moisés fala sobre acontecimentos significativos dos últimos 40 anos dos israelitas, inclusive do convênio que o Senhor fez com eles em Horebe ou no Monte Sinai. Em Deuteronômio capítulo 5 ao capítulo 11, Moisés exorta os israelitas a ensinar seus filhos a amar ao Senhor, guardar os mandamentos e casar-se no convênio. Lembra-os de que devem ser um povo santo e escolhido do Senhor. Moisés também fala aos israelitas sobre as lições de que precisam lembrar-se de que foram aprendidas nas peregrinações no deserto, alertando-os sobre o que acontecerá se esquecerem essas coisas. Ele fala sobre a época em que os israelitas se rebelaram e como serviu de mediador entre eles e o Senhor. Ensina aos israelitas que, se amarem e se servirem ao Senhor, serão abençoados na terra prometida. Caso contrário, serão amaldiçoados. Em Deuteronômio, capítulo 12 ao capítulo 17, Moisés instrui o povo a destruir os falsos deuses dos cananeus e a permanecer separados das outras nações, livres de práticas e influências mundanas. Lembra aos israelitas os mandamentos do Senhor. Alerta o povo de Israel sobre as desvantagens de terem um rei e dá-lhes instruções caso decidam agir de modo contrário aos seus conselhos. Em Deuteronômio capítulo 18, Moisés instrui Israel a evitar as superstições e as práticas de ocultismo das outras nações. Profetiza a respeito de Jesus Cristo e mostra aos israelitas como podem identificar um profeta verdadeiro. Em Deuteronômio capítulo 19 ao 28, Moisés dá leis e mandamentos específicos a respeito de ações judiciais e sobre a guerra, bem como instruções para a vida diária. Incentiva os israelitas a lembrar-se da sua dívida com o Senhor, oferecendo-lhe as primícias da terra de Canaã, devolvendo o dízimo e guardando seus convênios.
Em Deuteronômio capítulo 29 ao 30, Israel faz uma aliança ou convênio com o Senhor. Moisés adverte que aqueles que desobedecerem ao Senhor serão amaldiçoados e profetiza que as pessoas que obedecerem serão abençoadas material e espiritualmente. Em Deuteronômio, capítulo 31 ao 34, Moisés incentiva Josué e os israelitas a serem fortes e corajosos. Ensina um cântico aos israelitas que vai ajudá-los a lembrar-se do Senhor e dos mandamentos. E ele abençoa cada tribo de Israel e vê toda a terra que Israel herdará. Bom, meus amigos, aqui nós encerramos o nosso resumo do livro de Deuteronômio. Esperamos que tenham gostado deste resumo, que curtam o nosso canal, compartilhem e que todos tenham uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.